Boa tarde, ouvintes. Nessa quinta-feira, 3 de abril de 2025, diretamente da República de Curitiba, no estado de Paraná, Brasil. Numa quinta-feira de frio, um pouco de frio, chegando frio aqui em Curitiba, e com algumas informações importantes. Hoje foi uma quinta-feira negra nos mercados financeiros nos Estados Unidos pela aplicação das tarifas do governo americano a muitos países no mundo. Brasil foi um dos países com menos taxação, uma média de 10%. E recebo agora informações que foram só 3 países no mundo que não foram taxados: Canadá, México e a Federação Russa. Foram os únicos países que não receberam taxação por parte dos Estados Unidos. Isso provocou uma caída nas bolsas de valores dos Estados Unidos em 3, 4 e 5% nas diferentes bolsas, a bolsa de valores dos países da Europa, e uma queda do dólar aqui no Brasil. Hoje estamos em uma quinta-feira em Curitiba, como eu falei, com um entrevistado muito particular, muito interessante, por sua trajetória, por sua história, por seus trabalhos realizados em vários âmbitos. O cônsul honorário da Federação Russa, o Said, que tem o prazer de estar nos visitando nos estudos da Rádio Paraná Oficial. Said, boa tarde, um prazer estar contigo, seja bem-vindo. E conta um pouco sobre você, Said. Conta de onde que você vem, que você estudou, como foram teus anos de juventude aqui em Curitiba, onde você é de Curitiba? Boa tarde, Santiago Galo, é um prazer estar aqui com você, com todos os seus ouvintes, no programa Paraná Internacional. Eu já ouvi falar muito do seu programa, é uma satisfação muito grande para nós e ficamos muito honrados pelo seu convite. Obrigado. Não é toda vez que você recebe um convite para vir num programa como o seu, bem renomado e bem conceituado. Obrigado. Bom, eu sou do Paraná, eu sou de Cambé. Cambé. Estudei em Londrina também e vim para Curitiba, onde eu me estabeleci, onde eu criei minhas raízes. Estudou em Londrina o quê? Eu fiz economia. Economia. Mas daí eu vim para Curitiba, aí fui para a aeronáutica também, aí eu vim fazer a DESC, aí fiz toda a minha carreira, né? E fui seguindo meus caminhos. Curitiba, eu sou cidadão honorário de Curitiba, então eu me considero curitibano. Sim. Então é uma grande honra receber esse título. Quando eu recebi esse título, eu me considero curitibano. Eu dificilmente volto a Londrina, né? Porque eu ia a Londrina quando meus pais eram vivos. Como já faleceram há muitos anos, né? Então, praticamente, a gente não volta mais. Mas eu tenho muito boa recordação. Sou pé vermelho de coração. Seus pais eram brasileiros? Minha mãe era japonesa, de Osaka. De Osaka? De Osaka, Japão. Veio imigrante do Japão para cá. E meu pai era filho de libanês. Então é uma honra muito grande, né? Então, guardo as minhas raízes, guardo com muito orgulho. Jamais vou deixar de ser um pé vermelho de coração, né? De fato. Me conta um pouco tua trajetória na aeronáutica. Você fez aeronáutica? Fiz aeronáutica, fiquei aqui em tempo. Curitiba? Não, fui em São Paulo. Em São Paulo mesmo? Em São Paulo. E aí, a intenção minha era seguir carreira política naquela época, militar, mas naquela época, o rendimento, o soldo, não era como é agora. E eu tinha um padrinho, que era o irmão do deputado Antônio Eno, chamava Curau Eno, e ele falou para mim: olha, Said, eu acho melhor você vir me ajudar a cuidar das minhas empresas do que você ficar aí. E foi assim que eu voltei, né? Saí da aeronáutica, que eu tinha uma carreira para ser piloto, mas eu pensei bem e falei assim: olha, eu vou investir tudo nisso aqui e a renda não vai ser aquilo. Eu não tinha uma paixão por ser militar, na verdade. Queria, mas eu não tinha aquela vibração. E eu achei assim que eu ia me dar melhor na carreira empresarial. E fui ajudar o meu padrinho, que era o Curau Eno. E ele me encaminhou na vida, nos negócios, nos meus estudos. Ele me orientou bastante, junto com os meus pais, é claro, mas como ele era um mega empresário no Paraná naquela época, né, ele me orientou bastante. Faleceu
faz um ano. Recentemente, não? Sim. Mas você voltou a estudar de novo, quando você voltou para Curitiba, estudou mais uma vez? Sim, fiz. O último, eu estudei muito, né? Eu tenho 2 universidades, fiz 2 graduações, na verdade, tenho 4 especializações, um mestrado. Né? Olha aí. Então, eu ia fazer meu doutorado, mas aí eu falei assim, eu encerrei porque eu não ia conseguir conciliar já a idade, não ia conciliar mais os meus trabalhos e o estudo. Porque para doutorado você tem que ser jovem, você tem que se dedicar praticamente 2 a 4 anos naquilo, na sua tese. E eu não tinha condições, eu tinha que cuidar dos meus negócios. Então, não foi uma pena. Mas eu estou feliz, eu fiz meu mestrado aqui na Universidade Positivo e encerrei minha carreira de estudos. Em que área que você fez o mestrado? O meu mestrado em gestão ambiental. Eu fui da primeira turma de gestão ambiental, mestrado em gestão ambiental da Universidade Positivo. E lembra qual foi a temática que você... Sim, claro. Eu fui a primeira pessoa que defendeu a ideia de que poderia haver crescimento econômico com sustentabilidade, porque até então todos entendiam que você, para ter sustentabilidade, você não poderia ter crescimento econômico. E a minha dissertação foi a utilização de créditos de carbono no Brasil, né? E tendo uma ótica, uma visão, certo, de um crescimento econômico sustentável, ou seja, que poderia haver crescimento econômico com sustentabilidade. E assim que foi a minha dissertação de mestrado, fui aprovado com louvor, tive grandes orientadores, grandes professores. Aqui eu gostaria até de nominar o nosso Maurício Ditti, que foi meu orientador, Maurício Ditti, certo? E que me orientou, me ajudou bastante. E, claro, os outros professores também da Universidade Positivo naquela época, né, Leila Maranho, o Carvalho, entre outros, que me orientaram e me ajudaram bastante. E meus companheiros também, né, de mestrado, que sempre estavam me ajudando também. É dizer, você foi uma pessoa muito vinculada à área acadêmica também, então você sempre teve uma vontade e uma facilidade, pelo jeito também, porque de estudar, eu não? sempre gostei de estudar, né? E como eu tive também um grande apoio, né, da minha família, tive grande apoio do meu padrinho, porque você precisa investir muito nisso para você estudar, né? Precisa. Então, eu investi bastante nisso. Fiz a DESC, fiz ciência política. O que é a DESC para nós ouvintes? Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Foi aí que me deu a base militar e o relacionamento militar necessário para desempenhar praticamente boa parte da minha vida até hoje. É uma escola? É uma escola. Fica no Rio de Janeiro? Não, tinha aqui em Curitiba também. Tinha também em Curitiba? Tem ainda, existe em Curitiba, mas eu não sei como é que ela está hoje, né? Mas era um curso de pós-graduação em ciência política, onde você estudava, onde você se relacionava com toda a área militar e você ia captando aqueles ensinamentos, aqueles dogmas, aqueles landmarks que existia dentro da carreira militar. E você convivendo, você vai se incorporando com aquilo, né? Você vai fazendo parte do seu dia a dia. E foi assim que eu fui me relacionando com a parte militar. O que você destaca de haver estudado na DESC? Disciplina, honradez, companheirismo, né? Lealdade, ética, né? Tudo isso faz parte da DESC e da vida militar em si, né? Então, isso foram as bases que fizeram a minha vida até hoje, fazem parte da minha vida. E é por isso que eu trabalho onde eu trabalho, trabalhei onde eu trabalhei. Trabalhei na FIFA, trabalho na Comebol, sou da Federação Paranaense de Futebol, todas eles na Federação Paranaense como orador, como ouvidor. E todas as áreas FIFA e Comebol na parte de segurança. Então, conta para nós, qual que é a função de um ouvidor? Ouvidor é a parte onde você recebe todas as críticas, sugestões, reclamações, protestos, e você dá o encaminhamento necessário. É obrigatório pela Lei Pelé ter um ouvidor. Ah, é obrigatório? Sim. Então, o que acontece? É um canal direto entre o torcedor e a Federação Paranaense de Futebol, que é o órgão organizador do Campeonato Paranaense. Então, ali, o torcedor, ele se manifesta por e-mail, certo? Ele pode se intitular ou não, pode ser anônimo, certo? Dando sugestões, críticas, elogios, e você encaminha
para o presidente da federação, onde ele faz todo o seu trâmite para saber qual a área que está sendo afetada. Pode ser arbitragem, pode ser a questão de acomodação do estádio, questão de segurança, questão de várias coisas, de ingressos, todas essas coisas. Né? E tem muita queixa? Tem muitas reclamações? Quando nós assumimos, confesso ao senhor, aí há 13 anos... 13 anos. 13 anos. Nós tínhamos bastante problemas, né? A federação estava passando por uma alteração muito grande, o Hélio Cury havia assumido, e graças a Deus eu tive a felicidade de conviver com o Hélio Cury, um presidente correto, honesto. Nesse mundo de futebol que a gente ouve tantas coisas, eu só tenho elogios, porque ele moralizou o futebol do Paraná. Todo mundo falava mal do Campeonato Paranense. Ah, é? Sim, certo? Todo mundo criticava, porque nós vimos de uma gestão, de uma presidência anterior, dramática, né? Então, todos sabem o que aconteceu anteriormente. O Hélio Cury entrou para moralizar o futebol do Paraná. E foi difícil, ele fez um trabalho árduo. Praticamente aí, durante 8 ou 10 anos, ele trabalhou em cima disso, em moralizar o futebol do Paraná. E ele com uma atitude muito límpida, eu acompanhei ele em várias reuniões, ele conseguiu moralizar e chegar no que é o Campeonato Paranense hoje, que é presidido pelo Hélio Cury Filho. Então, felizmente, eu fiquei muito honrado quando o Hélio Cury Filho assumiu e me convidou para continuar. Porque geralmente, né, acaba uma gestão, claro, certo? Mudou-se tudo, né? Mas ele me convidou para permanecer novamente. Eu aceitei, fiquei muito feliz e estou muito feliz na federação. A federação, ele tem quantos times fazem parte da federação, mais ou menos? São todos os times da Série A, Série B, Série C. Série D. Então, todos os times profissionais? Times, exatamente. Não amadores, só os profissionais. Sim. E a federação organiza vários eventos. A Federação Paranense hoje é uma das federações mais fortes do Brasil. É muito ativa? É muito ativa e muito organizada. Você hoje, quando você fala de um campeonato paranaense, às vezes as pessoas tinham tem até hoje, né? Dizendo que o Campeonato Paranaense não vale nada. Vale sim. Vale, ele sim. dá a entrada para a Copa do Brasil. Vale, se você sim. não for campeão vice, você não vai, você encerra ali praticamente o ano. Não, e vai para a Sul-Americana também, vai para exato. Então o que acontece? É a porta de entrada, porque o campeonato mais rentável que tem hoje é a Copa do Brasil. Você disputa poucos jogos e certo? Já o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, difícil, que demanda muito plantel e investimento. A Copa do Brasil é um campeonato mais enxuto, mais curto. Entendi. Entendeu? Então, o Campeonato Paranense é importantíssimo para os clubes pleitearem essas vagas de Copa do Brasil e Sul-Americana ou Libertadores. Esse ano teve um campeão que nunca, ou pelo menos aos últimos anos, não tinha um campeão assim do interior, não? Sim, é importante, né? Você veja bem como Ponta Grossa? Ponta Grossa, no Operário, né? Operário, você veja bem como que é importante isso. Como a gente fica feliz, certo, de ver um time do interior do Paraná sendo campeão. Eu sendo atleticano, mas eu fico feliz de ver. E demonstra, mais uma vez, a magnitude do Campeonato Paranense, da organização do evento. E quando a gente fala do Hélio Cury Filho presidente, a gente fala de toda a equipe da Federação Paranense de Futebol. Toda a diretoria. Toda a diretoria, toda a vice-presidência, todos os diretores que estão envolvidos e todos comprometidos com a ética no futebol. Por quê? Eu, como ouvidor, poderia receber qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de coisa. Você não ouve falar mais nada. Você pode ouvir um erro de um árbitro, porque nós somos seres humanos. É Árbitro é ser humano. Pode errar, pode se equivocar, normal. Mas você nunca mais ouviu falar qualquer coisa que macule a imagem do Campeonato Paranaense. Pode, ruralzão, tal, certo? Mas você veja bem como foi essa festa desse campeonato. Foi. Como foi disputado esse campeonato. Foi. Então, foi fantástico. A Arena da Baixada lotada. Os estádios lotados. Mas não tem uma infraestrutura necessária no interior. Mas nós temos que ver que nós estamos passando por esse momento de transição e que eu tenho certeza que dentro de poucos anos, certo, vão ter mais campeões do interior e os times da capital vão ter que se aplicar cada vez mais para permanecer nessa hegemonia que eles tinham. Conta para nós o seguinte. A Conmebol é a Confederação de Futebol da América Sul-Americana, com a sede em Assunção, Paraguai. Sim, em Luque. Em Luque, que é assim, uma cidade do lado dele. Do lado, digamos, como se fosse a região metropolitana de Assunção.
Você também trabalha com a Comebol, não é verdade? Trabalho na Comebol. Qual é a tua função lá na Comebol? Conta para nós. Eu sou oficial de segurança. Oficial de segurança. O meu trabalho, tanto na FIFA como na Comebol, certo, sempre foi na área de segurança. Meu trabalho é, certo, de apoio às entidades de cada cidade, de cada país, né, de quando eu vou, certo? De supervisionar, de orientar, claro. A responsabilidade sempre vai ser do clube mandante e sempre das autoridades locais. Cabe a nós irmos eu vou no jogo agora, na próximo dia 8. Vou, por exemplo, Buenos Aires. Eu chego lá, eu vou ver o plano operacional de segurança, vou analisar e vou ver se ele tem a sua aplicabilidade, certo? Então, uma responsabilidade sempre é do clube mandante, sempre da cidade do clube. Então, nossa função é supervisionar o trabalho, ali orientar um pouquinho também, olha, faz um ajuste aqui, um ajuste ali, mas sempre com muita educação e respeitando, certo, sempre as autoridades locais. É obrigatório a Comebol enviar esse tipo de função? Sim, é uma equipe muito grande. Então, você veja bem, eu sou da equipe de segurança, então tem o delegado da partida, que é o responsável pela partida em si. Um delegado, tem um delegado. Tem um delegado da partida, tem um oficial de segurança, tem um coordenador, que faz uma parte também que auxilia o delegado, tem a parte médica, tem a parte de doping, tem a parte de logística, tem a parte... Então, são vários atores dentro da Comebol que faz um grande evento. Ninguém trabalha sozinho, todos são importantes. Não existe um mais importante que o outro. Não, todos são importantes, todos os atores são importantes. Todos ali nós estamos para garantir, porque o futebol é um grande espetáculo. A Comebol se preocupa com o espetáculo. Por quê? É o campeonato que compete com a UEFA. No mundo, são 2 campeonatos. Sim. E por que a Comebol é tão importante? Porque a Comebol, diferente da FIFA, que é de 4 em 4 anos, Libertadores Sul-Americana é todo ano. É todo ano. Todo ano. Copa do Mundo de 4 em 4. Sul-Americana, Libertadores, todo ano. E você veja bem a audiência que tem uma Sul-Americana e uma Libertadores. O futebol é um show. Então, todos esses atores que estão ali, todas essas pessoas que estão da Comebol ali, é para garantir que o espetáculo tenha a visibilidade e a limpidez necessária. Que seja um espetáculo bonito, que os atores principais sejam os jogadores de futebol. Esses são os astros, as pessoas que têm... Então, todos nós estamos ali para garantir que seja um espetáculo bom. Mas não existe mais ninguém mais importante que o outro. Todos são iguais, certo? Ou equipe médica, segurança, delegado, coordenador, certo? Broadcast, parte de imprensa, todas essas questões, todos trabalham iguais. Quantas pessoas, mais ou menos? Não tenho ideia, são muitas pessoas. São muitas pessoas envolvidas. São muitas pessoas. São só de oficiais da Comebol aí, eu digo que são uns 10 ou 15 oficiais. É muita cada um no seu setor. E todos nós, cada um no seu trabalho, e cada trabalho, certo, se relaciona com o outro, para que no final o espetáculo seja bom. A Comebol é a instituição e ela tem dois campeonatos. São vários campeonatos, não só 2, não. São mais de 2. Tem Copa de Futebol de Salão, tem, certo? Então, ela tem campeonato feminino, ela também tem. Tem campeonato feminino, tem campeonato de futebol de salão. O mais conhecido são a Libertadores e a Sul-Americana de futebol. E a Sul-Americana. Exatamente. Mas tem agora o feminino. Tem futebol de salão. E também tem o futebol de salão. E em todas essas partidas sempre tem uma equipe grande da Comebol. Sempre. Claro, as partidas menores, femininas, a equipe é reduzida daí, né? Sim. Mas, em tese, são muito bem organizadas pela Comebol. A Comebol é uma entidade hoje, certo, que se equipara à UEFA. Certo? É uma entidade extremamente profissional, certo? Quando nós fazemos o nosso seminário, todo ano tem um seminário para todos os oficiais da Comebol, todos, ali, certo? Reúne ali 300, 400 pessoas. Nossa Senhora. Certo? Então nós ficamos aí 4 dias em Luque, na sede da Comebol, recebendo toda a orientação para o ano que vai vir. Então, nós estamos ali em janeiro para saber que nós vamos ter um ano de trabalho, que houve mudanças, onde nós vamos ver, nós erramos aqui, nós precisamos melhorar nisso para que esse ano a gente erre menos. Porque o ser humano é movido à falha, nós erramos sempre, nós não acertamos sempre. Então, o que acontece? Todo ano a Comebol faz esse seminário
para que nós aprendamos com os erros do passado, para que a gente mitigue esses problemas, faça a mitigação desses problemas para o ano vindouro. E você também trabalhou com a FIFA, você contou anteriormente. Sim, que você teve uma missão muito importante aqui em Curitiba durante a Copa do Mundo. Conta para nós como foi essa experiência. Eu fui da FIFA, né? Eu comandei também a área de segurança. Sempre na área de segurança? Sempre na área de segurança. Certo? Eu comandei aqui a Copa do Mundo, Copa das Confederações, Copa do Mundo aqui no Brasil. Então, eu fui o oficial de segurança da sede de Curitiba. Ah, você foi oficial de segurança da sede em Curitiba. Sim. Então, o que acontece? Eu comandei toda a parte de segurança. Então, existia aqui uma divisão. Certo? A FIFA era responsável pela área centro de treinamentos, hotéis e estádio. Essa era a minha área. Eu que comandava essa área. E tinha a área da segurança pública, que quem comandava ali no caso era o Dr. Flúvio Cardinale, da Polícia Federal, que comandava o quê? Certo? Toda a logística da cidade, transporte, toda a parte da mobilidade da cidade, toda a parte de segurança da cidade, era ele que comandava. Dentro dos centros de treinamentos, hotéis e estádio, era eu que comandava a área de segurança. Foi uma experiência boa, não? Foi fantástico, né? E graças a Deus, Curitiba foi um exemplo, graças ao trabalho de todas as forças, Exército, Aeronáutica, no caso, Polícia Militar, Guarda Municipal, certo? E todas as outras entidades envolvidas, Curitiba foi fantástico. Então, nós tivemos aqui uma experiência muito boa, trabalhamos bastante, né? Eu assumi o estádio do Atlético em 2012 e entreguei logo após a Copa. E foi daqui eu fui para outras sedes e fui encerrar o nosso trabalho com a final da Copa do Mundo no Maracanã, no Rio de Janeiro. Depois daqui você foi para outras sedes? Fui para outras sedes. Então eu fiz Rio Grande do Sul, praticamente eu fui em todas as sedes, porque como você encerra a tua sede, a FIFA vai te mandando para outros jogos. Então eu fui para o Rio Grande do Sul, fui para Minas Gerais, fui para São Paulo e depois eu terminei o meu trabalho na final da Copa do Mundo no Maracanã. Qual foi a final dessa época? Não me lembro quem que foi, né? Itália. De Itália com? Brasil, né? Não, Itália e... Poxa, eu esqueci também. Fugiu da cabeça. Então mas foi da Itália que ganhou a Copa. Então, para mim, foi fantástica essa experiência. Tá. Então, a experiência com a FIFA também é uma entidade fantástica, muito bem organizada, muito bem assim estruturada e que serviu de experiência para mim muito grande para vários outros eventos que eu participei. E é claro, hoje eu digo para você sem dúvida alguma, né? A Comebol está tão igual quanto a FIFA. Tá. Em matéria de estrutura e em matéria de organização. A Comebol tem crescido muito. A Comebol hoje é uma grande organização, ela tem uma parceria muito grande com a FIFA e nós temos aí um brasileiro que está comandando a parte operacional da Comebol. O presidente é paraguaio? É paraguaio, né? Mas, então, nós temos aí várias pessoas, certo, que estão dentro da Comebol hoje, que vieram da FIFA também. Certo? Que já tem experiência anterior. Já tem experiência em Copa do Mundo, em Jogos Pan-Americanos, Copa das Confederações. Então, nós temos a Comebol ali, tem diretores de vários países, né? E a gente fica feliz de trabalhar para a Comebol hoje, por ser uma grande organização. Eu me sinto honrado. E você tem uma experiência boa, porque pelo fato de haver trabalhado em uma Copa do Mundo, seguramente foi o ponto alto de tua carreira, não? Porque eu acho que qualquer pessoa gostaria de participar da Copa do Mundo numa função que você participou. Além de participar da Copa do Mundo, você fazer uma final de Copa do Mundo. Você fazer uma final de Copa do Mundo é o auge da carreira de uma pessoa. Isso. Na minha área. Então, a experiência que você tem de fazer uma final de Copa do Mundo e guardar aquilo com você, porque você veja bem, o Brasil tem 230 milhões de habitantes. Sim. Você é um dos 5 que estava ali comandando uma partida. É um privilégio. Então, você está ali, está junto com todas aquelas pessoas, trabalhando, viajando, morei no Rio 2 anos praticamente ali, né? Então, você estando ali, convivendo com aquilo, aprendendo, para mim, não que hoje não seja o ápice da minha carreira, mas foi um momento muito marcante você fazer uma final da Copa do Mundo. E eu aqui deixo registrado o meu agradecimento a um profissional fantástico que chama Hilário Medeiros. Edgar Medeiros. Hilário Medeiros. Ex-policial federal, que comandou, que era o grande chefe da área de segurança da Copa do Mundo, o qual ele me contratou
certo? E eu fiz a parte da equipe dele, dos 5 pessoas que comandaram a Copa do Mundo da FIFA 2014. Hilário era a cabeça? Hilário era a cabeça. Era o coordenador. Coordenador, um ex-policial federal, e ele que comandou a Copa do Mundo na área de segurança. Ele era meu amigo, ele me deu essa oportunidade, e é claro, na época o Hélio Cury, que era o presidente da federação, me deu o apoio também, e eu fui convidado, eu participei, tive a honra de fazer uma Copa do Mundo, fazer uma final de Copa do Mundo. Aquilo é uma experiência fantástica. Você está ali com um público de 60 mil, 70 mil habitantes no Maracanã, você tendo forças de todos os lugares, Polícia Federal, Interpol, certo? Polícia Militar do Rio de Janeiro, Guarda Municipal, todos os atores do que você puder imaginar de segurança, e você está ali, certo? Fazendo parte daquele comando, dividindo com todas as forças a responsabilidade de conduzir uma Copa do Mundo. É uma experiência única. Assim como hoje, né? Você trabalha para a Conmebol e você se sente honrado de fazer parte dessa equipe. Hoje eu tenho um chefe, certo? Que se chama Gustavo Morelli, e que também devo agradecê-lo, né? Gustavo Morelli é de que nacionalidade? Certo. Eu queria que ele é peruano, não me lembro qual, se ele é colombiano. Mas não é brasileiro? Não é brasileiro. E eu tenho a honra de estar com ele, né? Ele comanda hoje e eu tenho a honra de estar junto com a equipe dele. Vamos trocar um pouquinho de tema, Said. Said, além desse teu trabalho, que eu acho fantástico e muito rico, seguramente com muitas histórias para contar, porque detrás da segurança seguramente também sempre tem problemas, obviamente, que têm que ser resolvidos, e seguramente tem muitas outras coisas que a gente não é o foco aqui hoje, né? Mas seguramente deve haver. Nem minha carreira, assim, dessas coisas de segurança, né? Não, mas assim, mas você também tem um título honorário, que você é cônsul honorário da Federação Russa. Sim. Os ouvintes sempre perguntam para mim, como chegou a ser cônsul. A primeira pergunta é, como você chegou a ser cônsul da Federação Russa? É dizer, conta para nós um Santiago. pouco a experiência, porque eu tenho curiosidade, né? eu tenho informação, não sei se é verdade, que tudo veio através de um livro que você escreveu, ou de um livro que você... Santiago, o meu maior legado vai ser relacionamento. O maior legado que eu tenho são as pessoas. Às vezes meus filhos falam assim, pai, você sempre fala que você tem um amigo em algum lugar. Como eu estou fazendo amizade com você hoje? Meu maior legado são os meus amigos. Quando eu pego a minha agenda, eu tenho minha agenda ainda, viu? Escrita, viu? Tá, de telefone. E tenho minha agenda do telefone também. Quando eu pego a minha agenda e preciso de alguma coisa, em qualquer lugar do mundo, eu tenho um amigo. Eu tenho um conhecido na Mongólia, na Inglaterra, na França. Eu sempre tenho uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que eu trato com carinho, com respeito, porque a minha vida sempre foi de muita ética, de muito profissionalismo, de muita correção. Aí você chega para mim e fala assim, pô, Said, como é que você chegou a ser cônsul honorário da Rússia? Através de pessoas. Eu tive a grata satisfação de conhecer uma pessoa ligada ao setor de inteligência da Rússia e o embaixador da Rússia, o nome dele é Sergei Akapov. Num jantar, fizemos amizade, conversamos bastante, ficamos amigos e aquele relacionamento eu fui cultivando, porque naquela época não tinha WhatsApp, a gente mandava o quê? E-mails. O máximo que tinha era os e-mails. Exato, eu mandava e-mail para cá, mandava e-mail para lá. Sempre estava em Brasília, cuidando dos meus negócios também, né? E aí eu sempre visitava, né? E eu demonstrei interesse com essa pessoa que trabalhava na Embaixada da Rússia, que não era o Sergei Akapov, o nome dele era Ivan, e falei com o Ivan, certo? Ele perguntou para mim, você não tinha interesse? Eu falei, pô, Ivan, eu nunca parei para pensar nisso, mas eu acho que, Said, eu já estive vendo o seu currículo. Você é uma pessoa muito correta, uma pessoa muito boa, você tem uma história de vida muito bonita e vários títulos. Eu acho que você poderia se candidatar a isso. Eu falei, puxa vida. Certo? Naquela época,
eu só tinha o consulado-geral de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, e tinha um cônsul honorário em Porto Alegre, só. E eu falei assim, puxa vida, Ivan, você acha que dá? Eu falei, porra, Said, manda teu currículo aqui que eu vou encaminhar para o Sergei Akapov, que é o embaixador. E começamos a conversar. Começamos a falar. E eu fiz muita amizade com o Sergei Akapov, e ele avalizou meu nome e foi para a Rússia. Isso demorou 2 anos. 2 anos. 2 anos. Eles me investigando, porque você tem que comprovar, a sua vida não basta você ser honesto, você tem que comprovar que você é honesto. Certidões, história, com tudo que você tem. Certo? E você conhece bem como Sim. que a Federação Russa na questão de inteligência, na questão Sim. de informação. E eu mandei todas as informações, certo? E o Sergei Akapov abraçou essa ideia e me ajudou a conquistar isso. E eu fui nomeado pelo governo do Vladimir Putin, através do Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores. Que ano que foi isso? 2016. Demorou 4 anos para eu ser nomeado. 4 anos. 4 anos. Começou em 2012, fui assumir em 2016. O Você vê como que a coisa... Certo? Hoje as coisas são mais rápidas, né? Mas naquela época era e-mail, mandava anexo, o anexo era muito grande, voltava, você tinha que... Pô, então não era que nem agora. As coisas eram diferentes, né? A informática correu muito rápido, né? Mas enfim, e foi muito bom, certo? E felizmente fui aceito, assumi em 2016, certo? E o nosso relacionamento cresceu muito e eu me sinto honrado, certo? Eu acho que na minha vida eu tive vários bons momentos. Então, o primeiro grande momento da minha vida, né, que eu guardo com muito carinho, são os meus filhos. Quantos filhos você tem? Eu tem? tenho 2 filhos, Leonardo e a Camila. Eles moram onde? A Camila mora no Japão e o Leonardo está em Ponta Grossa, né? Ele é A Camila mora no Japão. No Japão. Fez mestrado, certo? No Japão, foi na Universidade de Tóquio fazer mestrado. Olha aí. Certo? Se formou em Curitiba, em Direito. Foi fazer um mestrado no Japão, foi lá casada com o marido dela, não voltam mais para o Brasil, moram em Tóquio e estão lá. Certo? O Leonardo, meu filho, é piloto de avião, está em Ponta Grossa. É piloto de avião, Leonardo? Piloto de avião. Então, esse é a maior dádiva que Deus me deu, são meus filhos. As outras foram, certo? Meus pais, a família, tudo, e a questão dos meus amigos, do meu relacionamento. Eu tive muito boas pessoas na minha vida, desde meus pais, meus amigos, meu padrinho, Curau Eno, que me ajudou muito, certo? Hilário Medeiros, Hélio Cury, todas as pessoas que foram me ajudando na minha vida, Sergei Akapov, então, o atual embaixador, o Lindsay, que é o atual embaixador da Rússia. Então, estão todas essas pessoas que me ajudaram a ser o que eu sou hoje, a conquistar. Então, vários, cidadão honorário. Pô, eu conheci um vereador que eu nem sabia. Eu fui ficar sabendo que eu ia receber o título de cidadão honorário depois que foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Eu nem sabia que estava tramitando isso. Nossa Senhora. Você vê como que ele foi ético. Ele nem falou para mim que eu ia ser o cidadão honorário de Curitiba. Quando eu fiquei sabendo... Quem que era o vereador, lembra? Lembro, sim, certo. Já vou falar o nome dele aqui. Então, eu fiquei assim, falei assim, pô, mas como assim, como cidadão honorário? Eu nem sabia direito o que era o título, certo? E a mesma coisa quando eu recebi a medalha Coronel Sarmento da Polícia Militar, a maior honraria da Polícia Militar do Paraná. Bonito. Certo? Quando eu fui agraciado, eu não sabia a grandiosidade que era, eu não tinha noção da grandiosidade que era receber a medalha Coronel Sarmento. Tá? E aí, quando eu fui receber, eu estava junto com aquele corredor, aquele brasileiro corredor de maratona, de Maringá lá, certo? Famoso, tudo. E eu falei assim, mas o que eu estou fazendo eu aqui, recebendo através de com tantas autoridades, né? O Roberto Requião me agraciando com aquilo, governador na época, né? E então eu falo assim, a minha vida, eu tenho que agradecer muito ao relacionamento, aos amigos. Eu tenho meus amigos de infância até hoje. Então nós encontramos aqui, até hoje nós somos amigos. Se vão 40 e poucos anos, nós cultivamos amizade. Então, quando você fala assim, como é que você chegou a ser cônsul da Rússia? Graças aos princípios que eu aprendi dos meus pais, graças aos princípios que eu aprendi na carreira militar, graças aos princípios que eu aprendi durante a vida,
de fazer a coisa certa, de ser um homem correto, de ser um homem justo, certo? De valorizar os amigos, certo? E ser leal a eles. Então eu sempre fui leal aos meus amigos. Esse é um conselho para a juventude, não? Valores, né? São valores. Mas não falou o nome do vereador. Já vou falar para você, certo? Que eu tenho um tópico especial para falar eles aí, que quando teve toda essa se puder falar também, se quiser falar. Ele sempre pede para eu não falar. Às vezes que ele sempre pede para eu falar assim, certo? Eu não gostaria, porque ele sempre foi muito humilde. Entendi. Sempre ele falou assim, porque olha, ele sempre trabalhou nos bastidores. Eu não fiquei sabendo. Eu falando para você, eu só fiquei sabendo que eu recebi o título de cidadão honorário depois que foi aprovado. Olha que absurdo um negócio desse. Que geralmente, né? O cara fala assim, olha, o negócio é o seguinte, eu vou te indicar para ser... normalmente se fala antes. Mas não, ele trabalhou nos bastidores, certo? E a mesma coisa também, essa questão, assim, sabe, da comenda que eu recebi da Polícia Militar do Paraná, certo? Na época, esse eu falo para você, o Coronel Melo, né? Coronel Melinho, que todo mundo chama, né? Um grande amigo também, e que eu fiquei muito feliz, né, de receber. Mas assim, sabe, a minha história é uma história de gratidão aos amigos. Cheguei a receber essa indicação para ser cônsul honorário graças à amizade que eu tive com o Serguei Akapov, com o Ivan, certo? Com todas as equipes do Consulado Geral de São Paulo, com a Embaixada, certo? Com o atual embaixador da Rússia, que sempre está me referendando, certo? A continuar na carreira. E a gente faz sempre aquilo que é possível, mas sempre com muita ética, sempre com muita correção. O Consulado Honorário da Rússia da Federação Russa, a área de abrangência é todo o estado de Paraná, ou só Curitiba? Só do estado de Paraná. Então, todo o título é Cônsul Honorário da Federação da Rússia em Curitiba, mas eu abranjo todo o estado do Paraná. A tua área de atuação é todo o estado do Paraná. Todo o estado do Paraná. O que faz um cônsul honorário? A atividade principal nossa é o elo entre os poderes constituídos municipal e estadual, certo? Na parte diplomática. Então, relacionamento, o incentivo à cultura, aos negócios, certo? Porque às vezes fala assim, vocês estão voltados só à política ou só a negócio? Não, a cultura também. Então, veja bem, o Balão Bolshoi que existe em Santa Catarina, certo? É um grande exemplo de um relacionamento. Tá? Então, sempre nós estamos voltados a essas questões de relacionamento. Então, eu só tenho a agradecer aqui a todos os meus amigos cônsules de Curitiba, que sempre estão me tratando com muito carinho. Eu não vou nomear um ou outro, eu vou nomear todos eles. Eu tenho um relacionamento fantástico com todos os cônsules aqui. Olha, às vezes a gente vai nos nossos cafés, nos nossos jantares, e eu vejo o carinho que eles têm comigo, porque eu trato sempre com eles com muito respeito. Sempre eu procuro respeitá-los e sei dos problemas que eles têm, às vezes com eu ser o cônsul da Rússia, e sempre procuro preservá-los. Parte de mim o interesse de preservá-los. E eles sabem disso, o carinho que eu tenho por eles. A Rússia hoje é o primeiro país em território. São 14 milhões de metros quadrados. São 14 milhões de quilômetros quadrados. Ele tem o rio mais longo do mundo, a gente tem visto juntos. Exatamente, o rio mais longo. Não mais o rio mais longo do mundo, da Europa. Da Europa? Da Europa. Pensei que era do mundo. E o maior lago do mundo de água doce. O maior lago do mundo de água doce tem 20% das reservas de água. E qual que é o potencial econômico da Federação Russa? A Federação da Rússia tem um poder econômico muito grande, né? Então, você veja bem. Assim, em linhas gerais, eu sei que é um país continental que tem, a gente viu agora, 9 fusos horários. Exatamente. A Rússia tem esse poder, né? E é claro, todos estão acompanhando o momento que nós passamos, e eu não quero chegar nesse detalhe em si. Mas nós sabemos do que está acontecendo, e com todas as sanções que foram impostas a nós, a economia nossa cresceu, nós suplantamos todas essas dificuldades através do nosso presidente Vladimir Putin, do nosso ministro das Relações Exteriores, o Sergei Lavrov. Nós alcançamos um patamar de uma estabilidade econômica muito boa.
nós entendemos assim que a Rússia passa por um momento muito bom na economia. Poderíamos estar melhor se não fossem as sanções impostas a nós. Mas nós aprendemos a conviver com elas e superá-las. Então, a economia da Rússia vai muito bem, todo mundo achava que a economia da Rússia ia entrar em colapso com as sanções, e não foi isso que aconteceu. Nós temos grandes parceiros, o Brasil é um grande parceiro da Rússia. É grande parceiro. Certo? Então, o Brasil, na questão, o Brasil votou contra a Rússia na ONU, mas não impôs as sanções à Rússia. Por quê? Nós temos uma grande parceria com o Brasil. Nós fornecemos todo o fertilizante. O Brasil, na pandemia, o Brasil superou a pandemia graças ao agronegócio. Sim. Então, o Brasil estava com o mundo inteiro com uma crise enorme econômica, o PIB negativo. O Brasil suplantou tudo isso graças ao agronegócio, graças às nossas exportações do agronegócio. Sim. E o que deu sustentabilidade para isso? Os fertilizantes. Os fertilizantes da Rússia. O que é que ajudou também a isso? O transporte, por quê? 30%. O Brasil tem uma deficiência de 30% de petróleo, de diesel aqui no país. E quem que exporta esse diesel para o Brasil? É a Rússia. Ainda continua sendo assim. Continua sendo assim. Então, o que acontece? A Rússia exporta diesel para o Brasil e exporta também fertilizantes. Então, o Brasil é um grande parceiro comercial da Rússia. O mundo, não existe um país no mundo que seja autossuficiente. Todos precisam de todos. Verdade. Então, o que a Rússia defende é um mundo multipolar. O que o BRICS defende hoje é um mundo multipolar. Muito certo? bem. E é isso que nós entendemos. Nós defendemos a ideia de que, se eu quero exportar para o Brasil, por que eu vou comprar o dólar primeiro para depois eu transformar em rublos, ou de rublos para rublos, dólar e real? Não. Nós temos que fazer as transações diretas. Moeda na moeda. Eu não preciso transacionar ela em dólar para depois... E é isso que nós defendemos. Vai demorar um tempo? Vai demorar um tempo. Vai demorar 5, 10 anos? Pode ser que demore isso. Ou pode ser que não. Mas eu creio que o caminho é esse. A multipolaridade. Nenhum país pode ter hegemonia no mundo. Certo? Nós temos que ter um mundo multipolar. É isso que o BRICS defende. É isso que o Vladimir Putin defende. A multipolaridade dos países. O BRICS para o Brasil está sendo uma alternativa muito importante em termos geopolíticos. Sim. O Brasil ocupa, às vezes, né? Eu vou em alguns lugares, com estudantes principalmente, e eles tendem a menosprezar o Brasil. Só quem viaja muito, como a gente viaja para fora, para saber o poder que o Brasil tem. Sim. São 230 milhões de habitantes. São. O Brasil, quando eu era jovem, falava que o Brasil era o país do futuro. Todo mundo, o Brasil já é o país do futuro hoje. Eu vivi para ver isso. O Brasil alimenta o mundo. Sim. Sem o Brasil, porque qual o país do mundo que tem 2 ou 3 safras durante o ano? São poucos. Só o Brasil que faz isso. Só o Brasil que consegue fazer isso, com a tecnologia que nós temos. Nós temos uma agricultura altamente tecnológica, equipamentos de alta precisão. A nossa pecuária é de altíssima qualidade. Os nossos frangos são de altíssima qualidade. 2/3 do nosso PIB, sabe de onde vem? Agronegócio. Da China. Do PIB nosso, 2/3 do nosso PIB vem da China. Às vezes as pessoas falam mal da China. Não estou aqui para defender a China, não, mas a China é um grande comprador do Brasil. Se a China deixasse de comprar do Brasil, ia causar um caos em todo o sistema econômico nosso, em todas as cidades do Brasil, principalmente do Paraná. Todas essas cooperativas estão voltadas à exportação para a China. Sim, entendi o que você falou. 2/3 do nosso PIB vem da China. Você vê a grandiosidade que nós temos aqui no agronegócio. O Brasil alimenta o mundo. O mundo precisa do Brasil. Então, o Brasil, hoje, é um país assim que brilha aos olhos do mundo. Então, o mundo vê o Brasil com a relevância e a importância, independente de quem seja o presidente. O mundo vê o Brasil, certo, com outros olhos hoje. Nós, brasileiros, muitas vezes, não valorizamos o Brasil como ele deve ser visto. Mas, no contexto do mundo, eu viajo muito. Eu conheço 61 países. Eu falo, certo? O Brasil é visto, certo, como uma grande nação. 230 milhões de habitantes.
é muito grande, é um país muito grande e com uma tecnologia produtiva muito enorme. Eu tenho honra. Você veja, o passaporte brasileiro é um dos passaportes mais desejados do mundo. Para o Brasil ser um país amigável, o Brasil é um país que é amigo de todos, de paz, de harmonia. Eu pensei que eu era uma das pessoas que conhecia mais países do mundo, são 58, mas você me ganhou. Olha, eu conheço 61 países. Sim. E não pense você que eu fui a passeio, não. Fui a trabalho. Então eu fui viajando a trabalho. Então as empresas me contratavam. Por eu ter bom relacionamento no mundo inteiro, às vezes as pessoas me contratam para eu viajar para algum lugar, para eu sentar e conversar. Para fazer negociações. Fazer negociação. Aproximar, resolver alguns problemas, resolver alguns entraves comerciais. Certo? Porque a maior habilidade que o brasileiro tem, qual que é? De conversar. De dialogar. O brasileiro, ele é visto no mundo inteiro como uma pessoa amável, agradável. E o que eu gosto de fazer é sentar e conversar. Então, a maioria dos países que eu conheci foi viajando a negócios. Certo? Então, eu fui viajando, fui aprendendo. Outras vezes eu fui a passeio, mas a grande maioria das vezes eu fui a trabalho. Você falou então que na área do consulado vocês têm o viés político, o viés econômico e o viés cultural, as três linhas. Em relação à parte econômica, tem existido algumas missões da Federação Russa aqui ou alguma missão de Paraná para a Rússia? Olha, nós já tivemos, eu já levei o governador Beto Richa. Beto foi para lá? Foi para lá, eu levei o governador Beto Richa para a Rússia, onde ele foi buscar parceiros, naquela época, né? Era para construir a Ferroeste. Infelizmente o projeto não foi adiante, mas pela parte russa já tinha tido um investimento já necessário para fazer a Ferroeste. Olha aí. Então... Mas infelizmente o projeto não foi para frente, não pela falha da Rússia, e sim porque nós não tínhamos ainda aprovado todo o projeto da Ferroeste naquela época. Não sei se hoje já está totalmente aprovado, mas naquela época faltava ainda a aprovação do projeto, as licenças necessárias, né, ambientais, tudo para construir. Você viajou junto? Não viajei junto com ele. Eu fui uma semana antes e voltei uma semana depois. Ele fez um percurso dele com a comitiva. Com a comitiva dele, eu fui uma semana antes para fazer a percursora, que nós chamamos, né? Sim. Na vida militar nós chamamos de percursora. Sim. Mas eu fui fazer a percursora na parte diplomática, né? Então eu fiquei no mesmo hotel, mas eu fiquei assim. Eu fui antes para preparar a agenda, confirmar a agenda. Ele fez reuniões com a Gazprom, fez reuniões com a empresa com o governo da Rússia, fez reunião com a empresa que estava interessada em ser o parceiro na construção da ferrovia, tudo, né? Que aqui o maior problema nosso é o problema das bitolas, né? Então, várias áreas são bitolas diferentes. Então, esse que é o problema das ferrovias no Brasil. Elas não têm uma padronização das bitolas das ferrovias. Então, e também da questão do aclive e declive da ferrovia. Então, não tinha esse projeto. Então, por isso que o negócio não foi para. Então, eu fui uma semana antes e voltei uma semana depois. Eu não viajei com eles, não. Não, eu não te contei, mas eu fui secretário de Relações Internacionais do governador Requião, 2013 até 2010. Então, eu fazia as precursoras. Sim. Então eu sei. Na vida militar a gente fala também. Então, como eu trabalhei com segurança, né? Trabalho até hoje, né? E então nós fazíamos a precursora de várias autoridades da FIFA, várias autoridades naquela época, né? Você era responsável de você fazer primeiro chegar antes para fazer a limpeza da área, né? Para ver como é que estava, como é que não estava. Então a gente chama de precursora. Então eu sempre fiz o trabalho de precursora. No caso da presidência da CBF, a presidência da FIFA, no caso. Você é uma pessoa muito experiente. Eu só para comentar que você tem... As pessoas do corpo consular têm um carinho muito grande por ti, porque quem me falou que podia falar contigo foi um cônsul. É recíproco. Eles têm um carinho muito grande por ti e o pessoal, inclusive... Você sabe que é recíproco esse carinho. Da própria prefeitura de Curitiba também me falaram para falar contigo. Nós estamos chegando finalmente, pelo que estou vendo aqui do programa, nós temos 8 minutinhos ainda. Eu queria falar contigo o seguinte, antes de finalizar.
esses 8 minutos. O que você teria para comentar para o público nosso que são estudantes, é decir, em termos de relações internacionais? Como você vê o mundo nesse momento, em termos de relações internacionais do Brasil com o mundo, de Rússia com o mundo, enfim, em termos gerais, sem entrar em nenhum detalhe específico bélico? Santiago, a sua pergunta foi muito profunda. E eu vou te responder de coração. Direcionado aos estudantes. Eu sou uma das pessoas dentro dos cônsules, dos nossos amigos, que mais defendo a presença dos estudantes nos nossos eventos. Segunda-feira mesmo eu fiz um jantar. Ah, é? É. E lá estavam 20 e poucos cônsules, mais uns convidados, nós tínhamos praticamente aí 40, 50 pessoas. E eu fiz questão de convidar estudantes para estar presentes no jantar. Olha que bonito. E vou dizer para você por quê. O estudante de relações internacionais, o antigo comércio exterior, É isso. a maior falha que está acontecendo hoje são uma falha que eles não estão sabendo como é que o mundo chegou no que é hoje. Bom, primeira coisa é o seguinte: para você entender de política internacional, de mercado internacional, você tem que conhecer a história do mundo. Os jovens de hoje só conhecem o mundo com o dólar americano sendo o padrão mundial. Só conhece a música americana como sendo a música internacional. Isso. Só conhece o cinema americano como o cinema mundial. Só que isso não era assim até 1950. Antigamente, você aprendia a língua no colégio aqui no Brasil? Francês. O cinema internacional era o italiano e o francês. Sim. Os atores, Brigitte Bardot, Sofia Loren, tudo pessoas da Itália e franceses. Sim. A música italiana era... Os eventos de música, onde é que era? Na Itália, essas coisas. Festival de San Remo. Exatamente. Era o famoso Festival de San Remo. Sim. Você está começando a recordar agora, né? Sim, sim. E aí, depois do Tratado de Bretton Woods, que passou-se, deixou de ser a libra esterlina a moeda internacional para ser o dólar americano. E por que aconteceu isso? Vou te dizer. Porque houve 2 guerras mundiais na Europa. Dizimou a Europa. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, certo? A Europa estava destruída. E quem é que chegou no final da Segunda Guerra Mundial, para entrar no final da Segunda Guerra Mundial, e depois foi ser o financiador da Europa? Estados Unidos. Estados Unidos. Plan Marshall. Exatamente. É assim que os Estados Unidos adquiriu o status quo de hoje. Os Estados Unidos era a 11ª economia do mundo naquela época. Você sabia disso? É. Não. Então, o que acontece? O mundo mudou depois da Segunda Guerra Mundial. Porque os Estados Unidos forneceu material bélico para a Segunda Guerra Mundial, mas só que não entrou na Segunda Guerra Mundial. O Winston Churchill, pressionando os Estados Unidos para entrar na Segunda Guerra Mundial, só entrou depois que o Japão bombardeou Pearl Harbor. E aí, os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial, teve uma atuação importante, mas quem venceu Hitler não foi os Estados Unidos. Foi a União Soviética. Foi, com Vladivostok. A Exatamente. Batalha de Vladivostok. E foi ali que Hitler perdeu o poder. Quem invadiu Berlim não foi os Estados Unidos. Não é o que o cinema americano conta. Não, e quem venceu a Napoleão foram os russos. Exatamente. Então é essa que é a história verdadeira. Então, o mundo, os estudantes de hoje precisam aprender um pouco de história do mundo. E saber como é que era antes. Mas o problema desde aqui, desculpa te interromper, eu quero que você continue, é que para nós chegam só informações dos americanos. Sim, claro. A gente não tem informação das agências de notícias russas, cubana, nicaragüense, enfim, de outros países. Só chega o americano. É a mesma coisa que a gente fala, comentar no término do programa aqui. Eu só não queria, apesar que sempre esse vereador foi muito humilde, sempre foi muito reservado. Mas vai aqui um agradecimento especial ao hoje reitor da Universidade da Uninter, né?
Jorge Bernardi, que era o vereador. O Jorge, grande valor. Sim, que foi que me indicou para ser cidadão honorário de Curitiba. Sempre muito ético, sempre muito reservado. E um agradecimento especial para ele. E veja bem, certo? Os estudantes de hoje, a sua pergunta, né? Sim. Precisam conhecer mais a história do mundo. Quem quer trabalhar, certo, no mercado internacional tem que saber a história do mundo. E tem que saber hoje quem é o país da vez. O país da vez hoje chama China. A China tem a maior economia do mundo hoje. E a Rússia, não? Na Rússia não. Não, a Rússia não. A Rússia não tem essa pretensão. A Rússia não tem. Nós somos só 140 milhões de habitantes, certo? A China não. A China produz, exporta, compra de todo mundo, financia o mundo inteiro. A Rússia não tem esse poder, certo? Nós somos uma grande nação, nós temos um pensamento ideológico diferente, certo? Mas nós não somos esse poder econômico que a China é. A China hoje, sem dúvida alguma, é o grande país e dentro em breve, talvez 10, 15, 20 anos, seja o país que vai dominar economicamente o mundo. Se já não faz, né? A China é um país assim que eu falo, né? É aquele país que não quer aparecer. Ele está lá, sabe o poder econômico que ele tem, mas não quer aparecer. Então, o estudante de hoje precisa ver o mundo com os olhos, certo, do Oriente. O Ocidente tem uma visão, o Oriente tem outra. Precisa procurar os meios de comunicação. Pegue o Telegram, tem vários meios de comunicação, certo, que nós fornecemos informação. Nesses conflitos que está tendo também, nessa missão especial que nós temos na Ucrânia, é dada uma conotação totalmente equivocada do fato. Tá? Então precisa ver, eu não vou entrar nos detalhes, mas precisa ver a nossa visão desses fatos. Os estudantes têm possibilidade de estudar na Rússia? Sim, nós temos bolsa integral para estudar em São Petersburgo, certo? Nós temos uma entidade que chama Troika Idiomas, que todo ano abre inscrições para a bolsa integral de estudantes na Rússia. O consulado dá essas informações? Sim, sempre que nós estamos fornecendo essa informação, certo? E nós sempre divulgamos até mercado de trabalho na Rússia. Nós temos grandes oportunidades de mercado de trabalho, certo? Na Rússia, para as pessoas que querem trabalhar na Rússia, com tudo pago, como se fosse o DKSEG, que vai para o Japão. Entendi. Certo? Só com melhores condições que no Japão, é claro. Entendi. Já estamos chegando no fim, eu queria agradecer a participação tua aqui no programa, queria deixar um minutinho para você fazer os seus últimos comentários antes de finalizar. Eu gostaria de agradecer, senhor Tiago, pela oportunidade, agradecer esse programa maravilhoso que você tem, renomado, agradecer principalmente aos meus filhos, certo? Por tudo que eu vivo é por eles. Agradecer aos meus amigos, aos meus parceiros, as pessoas que me ajudaram, as pessoas que me iluminaram, certo? Os meus amigos de infância, certo? Que estão comigo até hoje, as pessoas que me querem bem, porque eu sou um homem que sempre lutei pela correção, sempre lutei pela coisa certa. E esse é o legado que eu vou deixar. E quando eu falo assim, como é que você vai ser cônsul honorário, certo? Seja uma pessoa correta, tenha uma ficha de trabalho exemplar, certo? Não basta você ser honesto, você tem que comprovar que é honesto. E eu sou amigo de todos, os meus amigos cônsules, eu só tenho a agradecer a todos eles, sem exceção de nenhum, certo? Tenho um carinho muito grande e eu me sinto honrado de estar com eles. Então, meu muito obrigado a todos vocês, obrigado a Deus por estar me iluminando, obrigado a você por ter dado essa oportunidade para mim. Said, muito obrigado por estar aqui. Então, nós estamos fechando mais um programa Paraná Internacional, nessa quinta-feira, 3 de abril de 2025, e esperamos vocês na próxima quinta-feira, no mesmo horário, às 19 horas, horário do Brasil. Muito obrigado e boa noite.